Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amado irmão e amada irmã em Cristo. E que bom que nós estamos juntos, né, aqui no grupo Corações Ardentes. E nós queremos agradecer, né, Padre, pelas partilhas, pelos comentários que vocês têm deixado lá no YouTube da comunidade, por vocês estarem se inscrevendo também nesse canal. Agradeço também as mensagens que vocês têm me mandado, dizendo como tem sido importante, tem vindo de encontro às minhas necessidades. Um dia desses tinha um comentário, a pessoa disse assim: eu sinto uma dor muito grande no meu coração, estou vivendo a saudade do meu ente querido que partiu faz alguns meses. Como vocês foram inspirados nesse tema, então realmente é isso, e a gente fica feliz, né, Padre, porque é inspiração divina e que vai de encontro àquilo que as pessoas estão precisando. É aquela história, quem nunca passou por luto, um dia vai passar, e quem já passou sabe como é. Então, nós precisamos sempre estar preparados. O luto é algo que exige de todos nós uma certa preparação, ou ao menos um certo conhecimento, para que nós não sejamos pegos de surpresa. É verdade. Né? Todos vamos passar por isso em algum momento da vida, até mesmo quem não tem ninguém, vai ter que enfrentar em alguma situação isso. Então vamos nos preparar com todo o nosso coração. E que bom que esses vídeos, então, eles estão realizando aquilo que nós realmente pensávamos. Formação, aprofundamento, cura, libertação e rezar. Porque não é só a gente aprender, mas é rezar. E durante essa semana, né, esses últimos vídeos aqui, nós vamos rezar uma dezena do terço pelas almas do purgatório no final. Mas vamos pedir então a presença do Espírito Santo sobre cada um e todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Padre, se já é difícil um adulto que já tem lá, né, a sua experiência, passar por essa situação do luto, que dirá a vivência do luto por crianças e adolescentes, que é o tema que nós vamos rezar e ouvir hoje. Pois é um tema muito pertinente, porque muitas famílias passam por situações onde o luto se faz presente na família e impacta diretamente crianças e adolescentes que estão no núcleo da família. Com parentes mais extensos, o luto não afeta tanto crianças e adolescentes, porque são parentes mais distantes. Mas e quando o luto atinge diretamente a casa? Mulheres que perdem maridos, esposos que perdem esposas, e de repente a gente vê ali um jovem, um adolescente ou até uma criança numa situação enlutada. Como que eles enfrentam o luto? A primeira coisa é entender que o cognitivo da criança é totalmente diferente do nosso, né? O modo de ver o mundo, de pensar, de enxergar as coisas é muito diferente. Então, muitas vezes, eles não são capazes de entender o que é a morte de um ente querido. Muitos de nós aqui já devem ter visto situações onde a criança encara a morte de uma outra forma. Ela não tem essa capacidade cognitiva para entender a perda. E aí a gente começa a perceber que é muito comum as famílias orientarem a criança àquele luto fantasiado, né? Onde está o papai? Virou estrelinha. Onde está a mamãe? Está viajando. Cadê o vovô? O vovô viajou lá para longe. Foi morar no céu. Foi morar no céu. Então a gente sempre tenta tornar plástica. O que é tornar plástica? Criar uma cena, uma situação, uma novela na cabeça da criança,
para explicar que aquela pessoa não vem, porque ela não sabe entender o que aconteceu com aquele ente querido. Mas o objetivo não é esse quando você lida com o luto de criança. O objetivo do luto de criança é você sanar a carência que fica, o vazio que fica. Se nós adultos, quando estamos numa situação de luto, precisamos sanar essa dor, esse sentimento de ter algo arrancado de dentro de nós, do nosso coração, a gente sente inclusive a sensação de vazio, né? Parece que arrancaram todas as tripas, desculpa o termo, de dentro da gente, não é mesmo? E como que a criança lida com isso? Então, para a criança, o objetivo maior a lidar com o luto é você cuidar para que ela não se sinta desamparada, abandonada. Qual que é a visão que ela faz? A mamãe me abandonou, o papai me abandonou, o vovô me abandonou. Então, evite ao máximo falar de abandono. Explique para eles que esse ente querido gostaria de estar perto, não pode estar fisicamente e está espiritualmente. É difícil a gente tentar traduzir isso para a criança, mas às vezes é necessário ser dito. O óbvio também tem que ser dito, né? E tentar mostrar para ela, olha, o vovô, ele foi para um outro lugar, ele está numa viagem muito longa, mas ele continua aqui com você, no seu coração, na sua memória, nas lembranças. Ele continua te amando, ele continua tendo um carinho por você, ele está pedindo que Deus olhe por você, porque a ausência tem que ser cuidada. Entendi. O perigo do luto da criança é a ausência que isso deixa, não onde a pessoa está. Porque onde a pessoa está, ela não vai conseguir ter a capacidade para entender totalmente. Mas ela precisa entender que ela continua amada. O mesmo vovô que a amava aqui, continua amando no outro lugar. A mesma mamãe ou papai ou a vovó que amava a criança aqui, continua amando, mas de uma forma diferente. Está ainda ali, ela existe ainda, não deixou de existir, né? E às vezes a gente corre o risco de não falar do nome do morto, evitar tocar no assunto, não querer expressar, não querer falar o que é a morte. De medo, às vezes, de medo que a criança não sofrimento. entende. Mas é importante você explicar com sinceridade, com honestidade. Então, seja claro, explique para a criança, olha, está numa viagem, está em outro lugar, mas continua a mesma pessoa, te amando do mesmo jeito. Está ali junto com Deus, foi morar junto com Deus, é até uma forma bonita da gente dizer, mas o amor não se perdeu. O amor permanece, o que amor é o tema permanece, do nosso exatamente. tema aqui. Esse amor pelo ente querido, ele se mantém, né? A criança pode continuar amando o papai que morreu, a mamãe que morreu, pode continuar, inclusive, conversando às vezes com o ele, irmãozinho. o irmãozinho. Então, são coisas muito importantes. E existem também as questões práticas, por exemplo, não ficar muito tempo chorando o luto de um ente querido perto de uma criança, porque a criança vai se sentir excluída por você que só está chorando a saudade do outro, né? Então, tente se recompor do luto, tente não transmitir para a criança um desespero, né? Como que você fala do céu, mamãe? Como que o papai está junto de Deus se você vive chorando a ausência dele? Você não é capaz de sentir. Então, é preciso curar os pais, é preciso curar quem ficou e é preciso ajudar a criança também a entender o processo. É uma responsabilidade muito grande, porque imagina, né? O pai ou a mãe, né? Vivendo ali o luto, né? Do seu cônjuge que faleceu e precisando também consolar aquela criança, precisando suprir essa carência, essa ausência, né, que o pai ou que a mãe deixou. É uma situação muito dolorosa, né, padre? Sim, e é importante você sempre tentar entender que a criança, ela não tem, embora tenha um imaginário muito grande, a mentalidade da criança é muito concreta. Então eu tenho que falar da casa, ela vai pensar um modelo de casa. Ela não é capaz de entender a mansão celeste. Não queira usar termos teológicos. Está morando com Deus na mansão celeste. A criança nem sabe o que é isso, né? Então é mais fácil explicar. Está junto com Deus, lá do ladinho de Jesus. Agora ele está andando com Jesus. Está lá junto com ele. Se mudou para lá. Vai voltar, mamãe? Vai voltar, papai? Não vai.
Ele não volta mais fisicamente, mas está ouvindo tudo que a gente conversa, sabe das coisas que a gente fala, pensa, né? Então, assim, é sempre tentar partir de coisas mais concretas. Quando fala de casa, ela imagina a casa. Fala de carro, ela imagina carro. Fala de viagem, ela é mais concreta a mente da criança, né? Ela não consegue criar um ambiente, nem nós conseguimos, a gente não sabe como que é a mansão celeste, né? É aquela criança, é aquela ideia da criança no útero, né? A criança no útero sabe que ela vai sair de lá um dia, a mãe sabe que vai expelir aquela criança, mas elas não se conhecem, não tem como saber como que é o lugar fora do útero ainda, né? Então a gente precisa pensar sempre isso, tá bom? Não queira viajar muito nas explicações. Vá com calma, de um modo concreto, mas seja sempre realista. A criança ela pode externar de formas diferentes a dor do luto. E aí são questões preocupantes, que a teologia pega da psicologia, que a gente não tem propriedade na teologia para trabalhar, né, dessa forma psicológica, a gente pega de outra ciência. Então, o que a gente faz com uma criança enlutada? Preste atenção nos sinais dela. Então, às vezes, pode ficar muito calada, para de falar. O choque pode ser grande ao ver o ente querido no caixão. Então, de repente, a criança pode ter alguns traumas, alguns bloqueios. Pesadelos, isolamento, xixi na cama pode acontecer. Para de comer. Ou então come demais para sanar a ansiedade. Passa a ter medo de tudo e de todos à sua volta. Medo da morte, porque viu aquele ente querido ali e ela não quer estar no caixão também. Evite usar isso como ameaça. Olha, você vai para o caixão igual eu vou morrer também, igual o papai morreu se você fizer isso. Evite esse tipo de conversa. Não fale isso, tá bom? Não seja muito cruel com a criança. Tenha paciência, porque ela também está lidando com a dor da perda, né? Então tenha paciência com as birras, com as manhas, seja paciente. É importante esclarecer, sempre às claras, né? Sempre falar a verdade, mas de um jeito bem saudável, nada muito assim, ilusório, né? Estou pensando aqui que também a família precisa dar um apoio, porque às vezes ali, né, a mãe ou o pai que está vivendo esse luto também, não tem toda essa condição. Então, um avô, uma avó, sim, um tio, psicólogo, um padre. psicólogo, isso, um tio, não sei, alguém muito próximo, uma madrinha, um padrinho da criança, dá nesse primeiro momento um suporte, porque a mãe, por exemplo, né, tá ali vivendo o luto dela em relação ao falecimento do marido. Como é que ela vai ter condição de agir dessa forma com aquela criança, né? Então, a família dá fazer essa rede de apoio nesse primeiro momento, né? E nós corremos 2 riscos muito sérios. Que o primeiro é deixar a criança pensar que ela é culpada da situação. Então, o papai morreu porque eu fazia muita arte. E daí a mãe não corrige isso e deixa. O vovô morreu porque eu respondia muito para ele. Então, a gente corre o risco de deixar. É importante corrigir. Não, o vovô não morreu porque você fez alguma coisa. O papai ou a mamãe não morreram porque você fez alguma coisa. Você não é culpado. Você não é culpado. Entendi. Então, volta e meia tentar investigar a criança para ver se ela não tem sentimento de culpa em relação à perda. Ela acaba vivendo um pouquinho das fases que a gente viu. Isso, ela vive também, de certa forma. Forma. Claro que não todas com exatidão, mas, por exemplo, a negação de Deus, ela não vai nem compreender o que Deus... Às vezes, raiva de Deus pode acontecer, porque o papai do céu levou meu irmãozinho, né? Mas a gente tem que sempre esclarecer. É importante, sempre que a criança verbalizar alguma coisa, você falar. Olha, não é assim. Não tem ninguém culpado. Houve um acidente, houve uma doença, o vovô já estava doente, idade avançada. Então, você sempre esclarecer. Então, isso é muito importante. E um outro erro que a gente comete é encher de presente. Então, a gente quer sanar aquela carência da criança dando presente. Leva no shopping, dá presente, agrada e distrai o luto. Isso é o luto camuflado. É o luto oculto, né? Que a gente usou lá nas outras formações. É o luto que a gente não quer viver. Então, a gente quer resolver de outra forma,
dá tudo para a criança, faz todas as vontades, estraga a criança para sarar de um luto. E isso não vai poder Não continuar vai a vida continuar, inteira, porque vai chegar exatamente. uma hora que vai ter que parar com isso. E isso acaba criando um vício nela de consumismo. Aham. Ela acaba interpretando a necessidade de consumir como resposta para o luto. Pra E uma não dor. é esse o objetivo, né? Aham. Então a pessoa se torna uma pessoa compulsiva mais para frente. E os adolescentes? Os adolescentes também passam por isso, mas os adolescentes são um pouco diferentes. A tendência deles é se fecharem. Eles se revoltarem. fecham, se revoltam contra quem ficou. Fica rebelde. Podem muitas culpar vezes. quem ficou, né? Então eles às vezes jogam a culpa na pessoa que ficou e acabam fazendo coisas erradas. É muito comum a gente perder os adolescentes na religião quando isso acontece. Então é muito comum o adolescente se revoltar primeiramente contra Deus que levou o ente querido. Por que Deus tirou o meu pai? Por que Deus não curou o meu pai? Por que Deus tirou a minha mãe? Por que Se não ele curou? pode, se ele é poderoso, por que ele não fez? Então esse conflito religioso que não tem necessariamente na criança. A criança ela pode resolver de outra forma, no adolescente é pior. Então é aí que você pode perder esse ente querido, essa criança, esse adolescente para a fé. A religião pode ser aí mais complicada nesse sentido. Outra coisa importante, além dessas revoltas e sentimento de injustiça, é a mudança de comportamento drástico. Era um menino bom, virou uma peste, desculpa o termo, né? Ou então era uma menina boazinha e virou... Era carinhosa e ficou hostil, né? E vira rebelde. Então eles viram a chave, porque eles percebem que sendo bons, Deus levou o ente querido. Então eu vou fazer o oposto, não vale a pena. Porque não vale a pena ser bom. O que a gente faz nessas horas? Mostra para eles que não é assim. Então se você percebe que ele virou a chave depois do luto, você diga, olha, eu sei que você está fazendo... É importante a gente ser claro, né? Eu sei que você está fazendo isso como uma revolta pela situação, mas isso não vai adiantar. Não vai mudar a nossa situação e você só vai piorar. Então vamos tentar reverter isso tudo. Então jogar as claras é sempre o melhor caminho, né? Eu sei que você está bebendo, por exemplo, se for um adolescente mais velho, está bebendo para afogar suas mágoas. Não vai adiantar. Esse não é o caminho. Nosso ente querido não voltará e isso não vai ajudar você a melhorar. Isso, pelo contrário, vai piorar a situação. Então, são coisas que nós precisamos ficar muito atentos. Qual que é a resposta que a gente pode dar para isso? Conversar. É importante conversar. Percebeu qualquer alteração, qualquer sintoma, qualquer coisa suspeita, senta e fala a verdade. Não adianta fingir que não está vendo, gente. Ou que nada está acontecendo. Ou que nada está acontecendo. Ou então, o que é pior entre os pais é só uma fase. Tem gente que fica, é só uma fase, é só uma fase, é só uma fase. Vai passar e essa não fase passa. dura 20 anos, 30 anos, a vida inteira. Então não adianta. Então percebeu lá nas primeiras semanas, tem alguma coisa acontecendo? Conversa. Vai conversando, vai externando. Qual que é a receitinha para lidar com luto em qualquer idade, gente? Conversar sobre. A melhor receita é falar sobre. Fale sobre o falecido, fale sobre a situação, fale sobre como estão se sentindo. É o melhor caminho. Sentar e conversar é uma tática antiga. É a tática do vovô e da vovó no sítio. Sentava com os filhos todos em torno do fogão de lenha e ali cada um falava o que pensava. Brigava, xingava, mas estava todo mundo ali. É assim que funciona. E às vezes a revolta adolescente pode se voltar contra aquele ente querido que ficou, né, batendo, brigando. É comum a revolta. Tolere, tenha um pouco de paciência e vai conversando. Ele também está sentindo a falta do amor de quem partiu. Porque a gente sofre no luto não tanto pela morte da pessoa, mas pela ausência do amor que nós recebíamos. A ausência da atenção, da conversa, da voz. Então é importante você tentar preencher esse vazio com muito carinho, com muito amor, redobrado, né? É muita dor, né? Uma situação difícil que a gente vai vencendo também com a oração, né? Pedindo sabedoria e discernimento. E é por isso também que agora nesses vídeos, a partir de hoje, nós queremos convidar você a rezar conosco uma dezena do terço pelas almas do purgatório, né? Como um ato de misericórdia também, porque eles não podem, né, fazer mais nada por eles, mas nós podemos rezar esse terço
que Jesus prometeu, né, a Santa Gertrudes, a quem ele ensinou, que quem rezasse com fervor esta oração que ele ensinou a ela, salvaria 1000 almas do purgatório cada vez que rezar essa oração. Para não se alongar muito, nós vamos rezar uma dezena, mas vamos rezar com toda a fé do nosso coração, com todo o amor do nosso coração, e nós acreditamos que o Senhor também vai alcançar as almas do purgatório. Então vamos rezar. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos juntos pelas almas do purgatório. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Invoquemos também a presença do Espírito Santo, rezando: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Mais uma vez, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. E vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos assim: Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos pecadores em todas as outras igrejas, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Sagrado coração de Jesus, sede nosso amor. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Que essas orações cheguem até Deus e pelos seus entes queridos também, sejam todos abençoados, tanto os vivos quanto os já falecidos. Lembremos sempre de rezar pelas almas do purgatório.
Que Deus esteja sempre ao vosso lado, o Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Até. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade